Olá, tudo bem? Algumas vezes nós somos pegos de surpresa até com as nossas próprias ações. Aliás, você em algum momento, alguém já chegou para você, né, e disse: olha só, o que você acabou de fazer? O que você acabou de dizer? E em alguns momentos assim, nós ficamos até sem entender. Ficamos até sem entender e falamos: não, o que eu fiz? O que eu falei? O que foi tão grave assim? Não é? Acredito que você, qualquer um de nós, já passamos por situações assim. Na verdade, nós podemos compreender que temos em nós, né, algo que acontece por vezes. Isso pode ser ocasionado por diversas situações, diversos elementos. Pode ser que você não esteja naqueles dias tão bem. Pode ser que, às vezes, você esteja um pouco sem energia, cansado. Mas algo que muitas vezes pode nos dominar é o que é chamado de piloto automático. Muitas vezes nós vamos sair da nossa casa para o nosso trabalho, né? Às vezes você vai de carro, de bicicleta, e aí pode ser que você chegue ao local do seu serviço, às vezes até sem compreender por qual caminho realmente você passou, de tanto que ficamos acostumados com aquele caminho, com aquela situação, e nos deixamos levar como se fosse algo natural, por esse pensamento, por essa atitude. E isso pode ser perigoso em nossa vida. Em alguns momentos, nós precisamos realmente estar presentes para você compreender o que realmente você está fazendo, qual é aquela atitude, quais são as consequências daquela atitude. E nós compreendemos, assim como temos observado alguns pensadores e algumas personalidades, em que elas nos trazem que a nossa visão, ela pode e deve ser muito mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. Compreende-se muitas vezes que a visão, ela tem a função de compreender que há algo mais à nossa frente, há algo mais que a gente pode compreender. E a gente pode compreender isso muitas vezes através daquilo que nós chamamos de imaginação. E a imaginação, segundo Napoleão Bonaparte, ele nos diz que a imaginação é que governa o mundo. Ou mesmo o próprio Einstein, que já disse em várias das suas passagens, das suas leituras, dos seus experimentos, em que ele diz para nós que a imaginação, ela pode ser muito mais importante que o conhecimento, haja vista que o conhecimento ele é limitado, mas que a imaginação ela pode abraçar o mundo. E imaginar, é como a própria palavra nos diz, nós concebemos uma visão, uma imagem em nossa mente para que nós possamos caminhar e muitas vezes chegar aos objetivos que temos. Muitas vezes, alguns de nós não conseguem desenvolver alguns dos seus objetivos, alguns não conseguem sonhar, não conseguem realmente chegar aonde querem, justamente por não desenvolverem essa capacidade de imaginar, de criar uma visão além daquilo que nós temos à nossa frente. E é isso por isso que muitas vezes, muitas crianças, muitos adolescentes, se a gente pergunta para eles: o que você vai fazer quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Alguns podem ficar assim, sem saber, o que será que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Às vezes eles não vivenciaram tantas experiências, acabam que eles não conseguem ter essa visão, ou mesmo porque os próprios pais não incentivam essa imaginação. O quanto é interessante, porque é nas brincadeiras do dia a dia, é nessas experiências que, por exemplo, os pais têm com seus filhos, é que eles desenvolvem esse gosto, esse amor, esse sonho por querer
ser, por querer fazer algo na vida, né? Por querer realmente se engajar na sociedade de alguma maneira. Mesmo ali naquela visão criança, aquela visão infantil. Né? Aí alguns você já chega para ela e já pergunta, um já fala, não, eu quero ser advogado, o outro chega, não, eu quero ser médico, né? O outro, eu quero ser veterinário. Então, é porque ele já vai desenvolvendo aqueles gostos, aquelas experiências, e isso, com certeza, faz a vida daquela pessoa, seja daquela criança, ela ser mais rica, ela ser mais animada, no sentido de ele buscar cada vez mais ter energia, e com isso, muitas vezes, o que a gente observa é o quê? Os problemas que vão chegando até nós, aqueles obstáculos que vão aparecendo, para alguns, se ele não tem aquela visão clara realmente do que ele quer lá na frente, pode ser realmente um grande problema, talvez algo que poderia ser diminuto, pode se tornar um grande problema, porque ele não tem esta visão clara do que ele quer, aonde ele quer chegar com isso. E quando a gente tem essa visão, os obstáculos passam a ser mais um estágio, mais uma etapa desse caminho para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa se elevar para até então chegar aonde nós queremos chegar. E é incrível que isso também perpassa pela espiritualidade. Quando, por exemplo, nós temos a ideia de que a imaginação, ela caminha junto com a fé. E a fé, ela tem muito disso, né? Daquilo que nós acreditamos, mas não vemos com esses olhos físicos, mas nós compreendemos que é verdadeiro e que nós vamos perseguir aquilo até nós podermos alcançar. Então, a fé, né, ela é algo fantástico na nossa vida, e a gente, através da fé, a gente desenvolve esperança, desenvolve coragem, né? Nós desenvolvemos tantos atributos, tantas atitudes, tantas virtudes através da fé, que às vezes a gente nem compreende o quanto a gente pode desenvolver e fazer quando nós temos fé. E é assim que, através da fé, através dessa imaginação, que a gente muitas vezes deixa de se limitar e compreende que a gente pode desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades para alcançarmos muito mais, né, em nossa vida. Então nós precisamos realmente, sim, muitas vezes compreender que não precisamos, às vezes, estar vivendo só uma atividade mental, que às vezes algumas pessoas compreendem que apenas desenvolver uma atividade mental já é raciocinar. E a atividade mental, muitas vezes, ela pode ser até destrutiva, pode ser algo realmente passivo, é algo desorganizado em nossa mente, porque o tempo todo a nossa mente ela está nessa atividade mental, mas ela só desenvolve quando realmente nós a direcionamos, quando nós direcionamos esses nossos pensamentos e os pensamentos se transformam em atitude. E a gente tem um exemplo como uma fala de um grande pensador, de uma grande personalidade mundial, eu já trouxe aqui algumas vezes, mas nesse momento eu gostaria de relembrar o que ele diz justamente isso, que aquilo que nós pensamos, nós podemos materializar, podemos conceber, porque primeiramente nós pensamos, imaginamos, temos a visão, e aí então nós vamos, como dizemos por aí, nós vamos correr atrás para que isso seja alcançado, para que isso seja materializado em nossa vida, ou então na vida daquelas pessoas que nós realmente queremos que isso aconteça, que isso se transforme. Então, a fé, a visão, a imaginação, com certeza, como nos diz a própria Madre Teresa de Calcutá, ela nos diz que a fé é a força mais poderosa do universo. E é nesse sentido, então, que eu desejo a todos vocês um excelente dia, e que possamos ter um abençoado dia, que cada um de nós sejamos abençoados, e assim possamos daqui uns dias, se Deus quiser, nos encontrarmos aqui novamente. Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau.